Bom dia, meus alunos! E aí? Agora nós estamos retornando. Espero que vocês tenham descansado, né? Foram 2 semanas, né? Mas são importantes essas 2 semanas porque dá para a gente dar uma relaxada, não dá? Não é verdade? Né? 2 semanas sem livros, sem cadernos, né? E agora nós vamos então dar início a nosso segundo semestre, terceiro bimestre, tá bom? E aí vamos, gente, com muita animação, com muita força. Eu sei que o momento não é fácil, não está sendo fácil para ninguém, mas se a gente esforçar um pouquinho, a gente vai conseguir chegar lá, nós vamos conseguir vencer, passar por esse período tão difícil. E espero, né, que até, né, daqui a alguns dias ou meses, né, que a gente já possa estar nos encontrando lá na escola, né, num outro modelo, né, de aulas para a gente poder dar continuidade ao nosso trabalho. Mas enquanto isso não acontece, vamos estar trabalhando da forma que estávamos antes, tá bom? Precisou da professora, tirar dúvida, eu vou estar sempre aqui, né? No WhatsApp, no Meet, tá? Quando você precisar, pode contar comigo, tá bom? Então vamos para a nossa aula de hoje, tá? Nós vamos começar a nossa aula, né? Hoje com a nossa língua portuguesa, tá bom? Então, o que nós vamos fazer hoje? Antes de qualquer atividade, né, nós temos que ir lá no caderno, colocar o cabeçalho, né? Isso daí eu já falo desde o início do ano, nós já estamos acostumados com isso, né, pessoal? E verificar a ortografia, se as palavras que vocês estão escrevendo estão todas corretas, tá bom? Teve dúvida, já sabe que pode chamar a professora, que a professora ajuda, tá? Então, olha, hoje é 2 de agosto, né, do ano de 2021, tá? Concentração aí na nossa atividade, viu? Nós iremos trabalhar, sim, com o livro de língua portuguesa. Olha o nosso livro aí, tá? Caderno, lápis, tudo bonitinho. Gente, e para nós iniciarmos esse trabalho no livro de português, nós vamos estar fazendo uma retomada. Retomada de quem? Do quê? Daquele conto que está nas páginas 114 a 116. Lembra? Lá dos 3 porquinhos na real? Então, vocês irão ler novamente, tá bom? Eu já li com vocês uma vez, depois nós fomos fazendo leituras, né, pausadas, um pedacinho a cada dia, mas agora para a gente poder dar continuidade, já nós temos que ler. Ah, professora, mas eu já li 2, 3 vezes, eu já sei a história. Então, gente, olha bem, a história, a cada vez que a gente ler, né, a gente vai ler a história, a gente observa, né, um ponto que talvez da primeira, da segunda, terceira vez você não tenha dado muita atenção. E aí se torna uma nova descoberta dentro da história, dentro do conto. Então, gente, vamos fazer essa leitura para isso, para você poder ver, perceber, né, aquilo que você não conseguiu ver durante a primeira, segunda ou terceira leitura que você fez. Sempre há algo novo para a gente poder observar, tá? Aí depois que você fizer essa leitura, nós iremos antes da gente dar prosseguimento no livro, tá? Tem aí com vocês um xerox, né? E nesse xerox ele vem falando sobre os elementos que envolvem uma narrativa, porque no livro de vocês a próxima página, depois da leitura que nós iremos trabalhar, é sobre esse assunto, né? O que são os elementos da narrativa que nós iremos ver hoje, tá certo? Então, olha, vamos lá.
Vamos ver aqui, ó. Acompanha a leitura, a folhinha tá aí com vocês, né? Então vamos acompanhar, ó. Elementos que envolvem uma narrativa. Primeiro, gente, nós temos o enredo. O que é o enredo? Olha bem o que fala aqui, né, sobre o enredo. Enredo é a sequência de acontecimentos da história. Então, gente, é a história do início ao final dela. O que está acontecendo na história? Olha bem, vocês não já ouviram falar lá sobre o enredo da escola de samba lá do Rio de Janeiro que eles vão apresentar na avenida? Ora, o enredo de uma escola de samba nada mais é o que? É toda a história daquilo que vai ser contado na avenida ali através das fantasias, através das danças, né? Então, é toda a história, tá? Então, vamos continuar aqui, ó. A rede de situações que as personagens vivem. Então, aquilo que acontece, né, no desenrolar da história de cada personagem, né, o que o personagem está vivendo ali, o que ele está passando, isso faz parte do enredo, tá? Olha aí, a trama das ações que elas fazem ou que elas sofrem. Então, não é só a questão de você estar realizando uma ação, mas também de você estar sofrendo uma ação. Isso faz parte do enredo. Agora vamos ver aqui, olha, podemos identificar 4 partes que compõem o enredo. Vamos ver a primeira parte. A primeira parte do enredo é a apresentação, né? Então vai ser, olha, é a parte do texto em que são apresentados alguns personagens, né? Então pode de repente no meio da história surgir outros personagens, mas aí no início da história vai apresentar alguns personagens e expostas algumas circunstâncias da história, como o momento e o lugar em que a ação se desenvolverá. Então, na apresentação, a gente faz isso, né? A exposição, né, do lugar ali que vai acontecer a história, a circunstância que a história irá se passar, se dar, né? Então, olha bem, cria-se um cenário e uma marcação de tempo para os personagens iniciarem suas ações. Nem todo texto narrativo tem essa primeira parte. Há casos em que já de início se mostra a ação em desenvolvimento, né? Então a gente vê histórias que vai começar bonitinho ali, contando o início, onde que vai acontecer, quando que vai acontecer. Agora tem histórias não, tem histórias que já começa na ação, né? Então já começa lá no desenrolar, lá para o meio da história. Então, vamos ver, ó, isso aí foi a primeira parte do enredo. Agora a segunda parte é a complicação. Então, gente, a história começou bonitinha. Aí depois vem uma parte que é chamada complicação. Que parte que é essa? É a parte do enredo em que as ações e os conflitos são desenvolvidos, conduzindo o enredo ao clímax. Então aí a história começa bonitinho, lá dos 3 porquinhos, né? Tal, fazendo as casinhas deles e tal, e tal, e tal. De repente surge quem na história, né? Então surge alguém para complicar a história, tá? E aí, gente, chegou na complicação da história, da parte do enredo que complica tudo, aí nós vamos atingir quem? O terceiro ponto, que é o clímax. Olha aí, é o ponto em que a ação atinge seu momento crítico, gente, terrível. É o momento de maior tensão da história. De repente estava tudo caminhando assim para um desfecho, uma coisa assim, né? Tranquila, e de repente a coisa fica muito difícil para os personagens, né? Então esse é o clímax, né? Então olha bem, tornando o desfecho inevitável.
E aí, o que vem a ser o desfecho? O desfecho é a solução do conflito produzido pelas ações dos personagens. Se não houver conflito, a narrativa fica reduzida a um relato, a uma sequência de fatos que não despertarão o interesse dos leitores. Gente, vocês já pegaram um livro para ler e viu ali uma narração, uma coisa ali que não tinha, né? E de repente perdeu o interesse, você largou o livro para lá. Então, esse conflito, né, que a história, né, que deve ter na história, é para quê? Para prender você. Isso acontece no filme, né? Porque às vezes você está lá assistindo o filme e de repente o filme fica aquela coisa que você acha que, ai meu Deus, o personagem, o herói, né, o vilão vai ganhar. E aí, de repente, tem um desfecho e parte para o seu fim, a resolução do problema, tá? Então, isso daí, o enredo, ele divide nessas partes aí. E aí, lá no nosso livro, né, no livro de português, na página que nós iremos trabalhar, essa página da atividade 3, né, depois de você fazer a leitura, né, então presta atenção aí, ó, o 3. Nos contos, há um conflito gerador, né? Olha bem, conflito gerador, ou seja, uma situação, problema, surge para quebrar a calma inicial da história. Leia um trecho do conto Os Três Porquinhos. Estava o primeiro porquinho todo feliz em sua casa de palha, quando um dia bateram a porta. Pam, pam, pam. Quem é? É o lobo. Abra logo que eu estou com fome. Então, esse trecho dessa história foi tirada do livro de Ana Maria Machado. Então, gente, agora aqui é a pergunta. Olha bem, qual o conflito gerador nessa história? Pelo que a gente viu de conflito, né? Que é a situação, problema que vai surgir para tirar toda a tranquilidade do porquinho. Qual será, minha gente? Então vamos ver aqui, ó, 4. Há nos contos um clímax, ou seja, o momento de maior tensão na narrativa. Lembra que eu comentei lá, né, dos pontos, dos elementos do enredo, das partes, né, do enredo? Então, o clímax é o momento de maior tensão. Então, vamos ver aqui, ó, esse trecho da história aqui, ó. O lobo ficou rodando em volta, rodando, bufando, xingando, pensando. Lá dentro, o terceiro porquinho também pensou rápido e teve uma ideia. Já sei o que ele vai fazer. Só tem um jeito de entrar nesta casa. E mais cedo ou mais tarde ele vai descobrir. Depressa! Vamos acender o fogo da lareira e pendurar em cima um caldeirão cheio de água. Por isso, daí a pouco, quando o lobo resolveu subir no telhado e tentar descer pela chaminé, já estava tudo pronto. Também um trecho tirado do texto de Ana Maria Machado, Os Três Porquinhos. Então, aí nesse caso aqui do 4, minha gente, sublinhe nesse trecho a frase que representa o clímax da narrativa. Então, tem uma frase nesse trecho aí que é a frase de maior tensão. Qual é? Vocês vão sublinhar, tá? Aí depois, gente, olha bem. Continuando, a gente falando mais um pouco sobre enredo, né, que está no xerox de vocês aí, nós temos aí, ó, um enredo compreende a história que envolve a ação. Nesse sentido, pode-se citar o conflito gerador de enredo, viu que nós vimos aí.
né? O conflito gerador número 3. Dessa maneira, o conflito gerador de enredo trata-se de um conflito, briga gerada entre personagens a fim de construir um enredo, a fim de construir a história, tá? Depois disso daí, espero que tenha tirado as dúvidas, né? O que vocês irão fazer? Olha, nesse link aqui, ó, tá? Tem uma história em quadrinhos. Infelizmente, eu não consegui ela para imprimir para vocês bonitinha, porque o que eu consegui, gente, não ficou boa. A imagem não estava boa para vocês não iam conseguir ler. Então, aí eu coloquei o link para vocês poderem acessar a história. Eu vou colocar ela também lá no grupo, viu? Aí vocês irão acessar a história por aqui, tá? E vocês irão ler a história. Os quadros, é uma história em quadrinho, vocês irão ler. E o nome da história é Doce Engano. E depois vocês terão questões para responder sobre a história. Hoje nós vamos fazer a primeira parte, amanhã a segunda parte e na quarta-feira a gente vai fazer a terceira parte. Então a gente vai fazendo aos poucos. Você pode ler a história quantas vezes quiser para poder responder as questões, tá bom? Então vamos para as questões da leitura da história, que vou em quadrinho. Agora é da leitura da história em quadrinhos. Vamos lá, ó. Atividade sobre o texto. Doce Enganos. Número 1. Qual é o conflito gerador da história? Opa, apareceu aí mais conflito gerador da história, gente. Qual que é? Letra A. A dupla sentindo que a palavra beijinho ganhou. Deixa eu ler de novo, ó. Letra A. O duplo sentido que a palavra beijinho ganhou. Será que isso foi o conflito gerador da história? B. O duplo sentido em que a expressão papo de anjo ganhou. C. A tristeza de Cebolinha. D. A mágoa da Mônica. Então, qual desses aí foi o conflito gerador da história? Tá? Depois. 2. Qual é o tema do texto? Amor, amizade, engano ou brigas? 3. Qual é o assunto do texto? A interferência dos anjos na vida das pessoas, amores mal correspondidos, a consequência de ajudar as pessoas, o duplo sentido das palavras. E aí, qual que é o assunto do texto? 4. Na expressão ora essa, no quarto quadrinho da primeira folha, o ponto de exclamação sugere dúvida em uma vez que a Mônica não entendeu a reação do Cebolinha. B. Tristeza pelo fato do Cebolinha ter deixado a Mônica sozinha. C. Indignação por causa do desprezo do Cebolinha. D. Medo, pois os doces poderiam estar estragados. E aí, gente? Aí depois que fizer até o número 4, nós temos uma continuação aí que está na mesma folhinha, tá? O 5. Observe a reação do Cebolinha no terceiro quadrinho da primeira folha. Por que ele ficou assim? Será que ele ficou assim porque a Mônica ofereceu apenas um doce? Porque ele pensou que a Mônica estava apaixonada por ele? Porque ele pensou que a Mônica estava ficando gulosa igual a Magali? Porque ele ficou surpreso ao descobrir que a Mônica sabia cozinhar? Qual vai ser a questão correta aí no caso? 6. Observe a expressão. Esse garoto é muito mal educado. No sexto quadrinho da primeira folha. Caso o ponto de exclamação fosse trocado pelo ponto de interrogação, a expressão sugeriria. O que ela sugeriria?
uma afirmação, uma surpresa, uma exclamação ou uma dúvida? Lá no quadrinho, tá? 7. Na frase. E é para resolver histórias como essa que estou aqui. No 10º quadrinho da primeira folha. A palavra em destaque expressa a ideia de modo, lugar, tempo ou posição. E aí, o estou aqui, o que quer dizer? Né? Aí nessa questão, é modo, lugar, tempo ou posição. Aí, gente, olha, terminou aí as questões, né? Fotografa e manda para a professora, que a gente ainda continua com as fotos, tá? E aí daqui a pouco eu volto com o quê? Com matemática, tá bom?